Episódios como o ataque à escola estadual na zona oeste de São Paulo e o mais recente, a uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, acionam um alerta não apenas aos pais de alunos, mas também sobre lidar em casos assim. Sobre isso, conversamos agora com a psicóloga e fundadora do grupo de acolhimento psicológico Comunidade Tribo Mãe, Marília Escabora. Marília, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. A primeira pergunta é que todo mundo está fazendo, né, e vem fazendo ao longo desses dias, que inclusive tem mudado a forma com que a imprensa de todo o Brasil trata esse tipo de caso, é se a divulgação desses episódios recentes é capaz de influenciar na ocorrência de mais ataques. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, Elisângela. Bom, isso é o que a gente chama de efeito contágio, né? Então é muito importante que a gente entenda que essas pessoas, elas têm poucos contatos pessoais e eles se encontram muito mais nessa internet, e é através desses meios sociais onde eles se fortalecem, inclusive na Deep Web, que a gente chama, né? Aí sites que são, que glorificam a violência, onde eles pregam, né, muito desses comportamentos, existe uma espécie de competição de quem consegue mais da atenção da mídia. E muitas vezes a maneira como a mídia fala sobre isso incita ainda mais esses jovens que se sentem, inclusive, glorificados, né, conseguem a atenção que eles acabam buscando. Vilela, sua pergunta? Marília, é uma satisfação falar com você, um bom dia. Bom dia. Eu além de tudo, sou pai de duas crianças muito novas e que estão nessa fase escolar, nessa fase pré-escolar, e a gente fica, além de tudo, muito tocado com essas situações, com esses episódios, especialmente esse episódio último agora, ocorrido em Santa Catarina. E você veja que nos grupos de pais, nas escolas, né, não se fala outra coisa desde esse último episódio, por exemplo, envolvendo o que ocorreu em Santa Catarina. Para nós, pais de alunos, pais de crianças em idade escolar, o que você orientaria? Qual seria a melhor forma da gente se organizar junto às escolas, organizar a comunidade escolar para fazer frente a esse tipo de ataque? Bom dia, Cristiano. Bom, quanto a isso, eu acho que esses têm sido, inclusive, um chamado da nossa atenção para estudar, para entender e para valorizar cada vez mais a educação emocional, a educação psicológica, que faz parte não só da vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes que estão sendo formados nessa área, mas muitas vezes nós mesmos, adultos, não conhecemos o quanto isso nos impacta, o quanto isso é importante para a nossa vida, o quanto muitas vezes estamos aí agindo inconscientemente, perpetuando comportamentos no qual a gente não entende o verdadeiro impacto sobre. Então, acho que é muito importante para que os pais busquem, primeiramente, terapia individual, para trabalhar as suas questões, para avaliar as suas parentalidades, para que eles possam entregar a esses filhos uma parentalidade saudável, primeiramente. E, claro, em todo o âmbito social, né? Esse não é só um dever dos pais, mas de toda a nossa sociedade, de uma maneira geral. Então, a escola também, acho que está na hora da gente inserir dentro da nossa escola a educação emocional, né? Capacitar os nossos professores, ter psicólogos mais presentes dentro da nossa escola, não só para as nossas crianças e adolescentes, mas também para auxiliar esses pais nesses processos, né? O mundo está evoluindo muito rápido, as coisas estão acontecendo de maneira que acaba a gente perdendo um pouco desse controle, não acompanhando, né, o quanto a internet vai modificando a vida dos nossos filhos, a gente, por ir envelhecendo, vai ficando um pouco para trás nessa relação, né, com a internet. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso, mas principalmente entender como funciona a construção emocional dos nossos filhos, para que a gente saiba como auxiliá-los, como amenizar esses impactos, né, e como auxiliá-los para que eles possam também evoluir emocionalmente e psicologicamente de maneira saudável, trazendo aí para a nossa sociedade um impacto positivo. E Marília, eu fico aqui pensando nessas crianças que viram tudo de perto, né? Presenciaram esses ataques.
Como conduzir a mente dessas crianças agora? Como retornar para a escola? Qual que é o trabalho que tem que ser feito com psicólogos, com os professores também, que tem professores aí que são heróis nesses episódios? O que fazer nesse momento? Infelizmente aconteceu, e agora, né, daqui para frente? Esse é um trabalho coletivo, né, que não pode ficar nas costas nem só dos nossos professores envolvidos, essa diretoria, mas de uma sociedade como um todo, né. É importante que essas pessoas que passaram por essa tragédia ou qualquer outra tragédia tenham o auxílio dessa comunidade mais próxima, da família, que é ali imediata, mas também de uma sociedade de uma maneira geral. Quanto a essas crianças, é essencial que elas passem agora por um processo terapêutico, que elas sejam acompanhadas, inclusive a longo prazo, entendendo quais são os impactos imediatos, mas quais também serão esses impactos daqui para frente, né? O que essas crianças viveram, apesar de elas serem muito novas e muitas vezes a gente ter a percepção de que a criança não vai lembrar daquilo que aconteceu, isso não quer dizer que não vai deixar uma marca no emocional dela e que vai moldá-la de alguma maneira. E a esses professores também, porque não deve ser fácil para elas retornar, né, a esse ambiente de trabalho que traz tantos gatilhos, inclusive, né? Então é importante aí que uma equipe, um time multiprofissional esteja aí trabalhando em pró da saúde mental e social dessas pessoas envolvidas. Marília, uma outra coisa também que eu acho interessante a gente obter essa informação de você na lida nossa, no nosso dia a dia com os nossos filhos, é natural que a gente note e perceba uma série de conflitos que todos eles têm na relação escolar, na vida escolar, briguinhas com os amigos, pequenos bullyingzinhos, se é assim que se pode dizer, né? Situações que às vezes acabem sendo até um pouco cotidianas. Qual é o limite, ou qual é o momento, qual é o gatilho que nós pais devemos ficar de olho, devemos ficar preocupados para que esses pequenos conflitos não se tornem grandes conflitos capazes de gerar um trauma psicológico ainda mais significativo? Bom, Cristiano, ninguém nasce empático, né? Essa é uma habilidade que nós precisamos aprender e que precisa ser estimulada, né? Então, desde criancinha, eu sempre falo muito para as minhas mães dentro da Tribo Mãe, que nós precisamos compartilhar com as nossas crianças as nossas necessidades, porque é primeiramente olhando para essa mãe que também tem fome, também tem sono, também se cansa, que a gente vai estimulando esse olhar para fora, onde a criança começa a perceber no outro as suas necessidades. O que eu faço impacta a outra pessoa também. Então é importante que a gente comece dentro de casa esse movimento de dizer, olha, a maneira como você falou comigo me fez me sentir assim ou assado, né? Olha como você conversar com o seu amigo, preste atenção como ele reage. É importante que a gente vá trazendo para a nossa criança também de maneira empática, porque ela está aprendendo a esse processo, para que ela vá se percebendo, entendendo que o que eu falo, as brincadeiras que eu brinco, né, ela impacta o outro. Aonde eu acho graça pode ser a dor do outro, né? Então isso é um aprendizado, é uma educação social que muitas vezes, inclusive, passa despercebido pelos pais, né? A gente trabalha aí as questões motoras, a gente trabalha as questões matemáticas, língua portuguesa, mas a gente trabalha pouco a educação social, né? E isso é aprendido, isso é impactado pela cultura no qual eu estou inserido. Então é importante que a gente esteja presente primeiramente na vida dos nossos filhos, que a gente tenha interesse no que eles falam, no que eles leem, no que eles assistem, porque tudo isso está moldando o seu filho de alguma maneira. E quando chegar esse momento onde eu identifico algo que não me parece legal, que não parece correto, né? Sentar para conversar com essa criança sem o intuito de humilhá-la, sem o intuito de rebaixá-la, né? Mas de mostrar que ela pode fazer diferente, inclusive ela pode fazer muito melhor. Hora certa aqui na PAN, 11h02. E Marília, olha só o que aconteceu nesta quinta-feira. Um homem precisou ser contido pela Guarda Civil Metropolitana na porta de uma escola municipal na região de Sapopemba, zona leste aqui da capital paulista. Ele estava usando uma máscara e portava um estilete na mão.
De acordo com as informações repassadas pela corporação, o homem estava ameaçando pedestres e crianças. Durante a abordagem, o agressor se negou a se entregar e entregar o estilete, resistiu à ação da guarda e ainda feriu um dos oficiais sem gravidade. Ele foi depois contido e levado à delegacia por lesão corporal, resistência e porte de arma. Eu te pergunto, mais um episódio, você falou muito também sobre a internet, né, sobre Deep Web, a gente também tem a Dark Web, que é o submundo da internet, e aqui a gente tem muitas informações para esses jovens que conseguem acessar esse submundo aí muito obscuro, de armas, de ação, de como agir, de como atuar, de como mesmo interpretar e se envolver nessas ações aí de atentados, de terrorismo mesmo. A internet influencia essas atitudes? Com certeza, principalmente porque as nossas crianças têm entrado cada vez mais em contato com a internet num momento muito precoce, né? Onde o seu cérebro, a gente está falando aí do aparelho psíquico, que ainda não tem essa capacidade física, né, de distinguir o que é certo, o que é errado. E eu tenho falado muito sobre isso com as mães da Tribo Mãe, trazendo para elas a importância de retornar os nossos filhos para a vida real, né? Mostrando para eles, relembrando para eles novamente o quanto é aqui na vida real, é no olho a olho, é no toque, é no carinho, é no diálogo, é nesse lugar aqui aonde eles precisam se interessar, é onde mora a saúde mental. Então, claro que quanto mais cedo as nossas crianças entram em contato com redes sociais, inclusive, né, sem essa supervisão parental, né, sem entender a diferenciação, né, do mundo real e do mundo virtual, né, principalmente quando a gente está falando aí de crianças que jogam jogos, por exemplo, onde está sendo incentivado o quebrar, o matar, o ferir, né, a criança não tem essa diferenciação de mundo real para mundo virtual. Então eu falo que primeiramente, traga a sua criança para a vida real aqui, para que ela se interesse no dia a dia, na natureza, no sair, no estar na presença da nossa família, das pessoas que estão ao redor dela, para que, claro que a gente não vai se livrar da internet, a internet veio para ficar, a modernidade ela também tem o seu lado positivo, né? E ninguém está aqui para abolir o uso da internet, mas está aí mais uma área que nós precisamos introduzir na educação dos nossos filhos, diferenciação, para que eles possam fazer uso dessa ferramenta que é maravilhosa, mas de uma maneira mais cautelosa e saudável. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Um ótimo dia para você. Uma feliz Páscoa também. Muito obrigada para vocês também.